Bom dia, prezados irmãos, queridos amigos, irmãos em Cristo Jesus, sejam bem-vindos ao nosso Momento Sublime. Que Deus possa nos abençoar hoje grandemente. Hoje eu quero trazer para você um versículo lá de Josué, capítulo 6, versículo 17, quando Josué, orientado por Deus, estava com os seus homens circulando a cidade de Jericó em obediência à ordem de Deus, e havia uma ordem dada a Josué e que protegesse uma certa mulher chamada Raabe, uma prostituta que morava na cidade de Jericó. Isso porque ela recebeu os mensageiros de Deus ali, os escondeu, não permitindo que os soldados, a polícia da cidade prendesse aqueles servos de Deus, e preservando a vida deles. Então Josué assumiu um compromisso e, orientado por Deus, em proteger aquela mulher Raabe. E o texto diz assim: somente a prostituta Raabe viverá, ela e todos os que com ela estiverem em casa. Nós aprendemos algumas lições nesse texto. Uma delas é que Deus ama todas as pessoas. Deus ama todas as pessoas, de todas as nações. Deus não faz acepção de pessoas. Ele ama qualquer indivíduo que esteja sobre a terra. Ele ama a mim, ele ama você e ele ama qualquer pessoa. E ele tem planos para todas as pessoas que crerem nele, que se submeterem à sua vontade. E os planos dele são planos de paz e de bênção. Foi por isso que ele deu ordens para que aquela mulher, e o texto destaca, uma prostituta, fosse amparada, fosse salva, ela e os seus familiares, né? E tem muita gente que pega esse versículo e fala sobre a igreja precisa ser uma igreja inclusiva, porque tem que receber todas as pessoas, todas as espécies de pessoas, não importa os pecados que elas cometam, porque é ali na igreja. A igreja não é inclusiva. A igreja não precisa ser inclusiva. A igreja está de portas abertas para todos os pecadores que queiram se arrepender em Cristo Jesus, se converter. Entretanto, a igreja precisa pregar a mudança de vida, o novo nascimento na conversão, mudança de vida. Essa mulher, ela é citada como prostituta salva, e com certeza ela não continuou se prostituindo, porque para o país em que ela foi levada, para Israel, lá a prostituição sofria punição severa. Vocês entendem isso? Então ela era assim uma prostituta, e como prostituta foi amada por Deus, como uma mulher comum, como todas as outras mulheres. Por quê? Porque ela creu, ela confiou nas promessas, ela entendeu que era plano de Deus aquele evento. Então, porque ela creu, ela foi salva, foi protegida, foi amparada. Não por ser prostituta, mas por ser um ser humano que creu em Cristo Jesus. Então, uma vez sendo salva, protegida, Deus cumpriu a palavra, Josué cumpriu a palavra, ela foi levada para Israel e, com certeza, não mais se prostituiu. Porque ela entra, inclusive, para a história da família messiânica. Mais na frente nós vamos ver isso. Tá? Então, a primeira lição é essa: Deus ama todas as pessoas, mas odeia o pecado das pessoas. Ele não pode compartilhar com o nosso pecado. Então ele amou aquela mulher. Um detalhe, né? Ela e todos os que com ela estiverem em casa. Então todas as pessoas que creram como ela creu,
né? Porque os familiares dela, suponhamos, o irmão dela, o pai dela, o tio dela, né? Não acredito nesse negócio, não vou ficar aqui, não, eu vou pegar em armas e vou defender a cidade de Jericó contra esses invasores. Eles pereceram. Então, somente os que permaneceram dentro de casa. Esse era o compromisso. Esse era o compromisso de Josué com Raabe. Somente aqueles que estiverem dentro de casa. Ela colocaria lá uma fita vermelha marcando a casa, porque naquela casa nada aconteceria de mal. Que coisa extraordinária. Isso é extraordinário. Então ela creu e quem creu foi salvo também, protegido também. Então Deus continuou abençoando aquela família para a honra e glória dele e para provar que ele ampara todos aqueles que confiam nele. Qualquer pessoa, por mais afundada que seja no pecado, que se arrepender e declarar a sua fé em Cristo Jesus, essa pessoa será totalmente perdoada dos seus pecados, dos seus delitos e inserida no contexto do povo de Deus, a nação eleita, a família de Deus. Creia nisso, creia nisso. Então nós abrimos as portas para todas e quaisquer pessoas que desejarem entrar, conquanto se convertam a Cristo, entreguem as suas vidas ao Senhor e a partir de então comece a viver uma vida de dependência ao Espírito Santo. Querido Pai, obrigado por Tua palavra. Obrigado, Senhor. Esse versículo me anima muito. Esse versículo diz que o Senhor me ama, mesmo sendo quem sou. Muito obrigado. Abençoa os meus irmãos e amigos que estão participando desse vídeo. Cuida deles também e ajuda-nos, ó Deus, a entender cada vez mais que não somente o Senhor nos ama, mas o Senhor nos protege e guarda. Muito obrigado por tudo, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amados? Temos todos um bom dia.